Oi, 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 meninas e meninos, graça e paz do Senhor. Eu sou a obreira Luci Claro e você está comigo aqui no canal Devocional para Mulheres Luci Claro. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos estudando a série de devocional Segredos para um Lugar Secreto. Ontem nós estudamos De Volta para o Quarto. Você voltou para o seu quarto, começou a se lembrar que a sua intimidade deve ser com Deus e eu espero que você tenha vivenciado isso. Hoje, o nosso segundo dia de estudo, nós vamos falar sobre ouvir a Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia nesse segundo dia de estudo no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 4 até o 14, que diz assim: O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. Correu até Eli e disse, eis-me aqui, o Senhor me chamou. Mas Eli disse, eu não te chamei, vai e volta a deitar-se. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel, e esse se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui, o Senhor me chamou. Mas Eli disse novamente, não te chamei, meu filho, torne-se a deitar. E ele então voltou e foi se deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor a ele. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui, o Senhor me chamou. E então Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai, deite-se, e se alguém te chamar, você diz, fala, Senhor, o teu servo ouve. E foi Samuel para seu quarto e deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou outras vezes, Samuel, Samuel, e este respondeu, fala, Senhor, teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenha falado a respeito à sua casa. Vamos parar aí, vamos continuar agora. Aí você depois continua essa leitura em particular. Eu queria ler primeiro estes versículos acima. Eu quero que você continue a leitura lá no livro de João. Vamos pular algumas páginas aí da sua Bíblia e vamos avançar para o livro de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Deixe-me falar com você que ainda não está habituada com a leitura bíblica, né? Eu sei que muitas que me acompanham, quase 100% das mulheres que me acompanham aqui, são mulheres cristãs, mas nós temos algumas pessoas que não conhecem, ainda não são novas na fé, ou outras que são visitantes aqui, vamos dizer assim, no nosso canal, que está começando a se encontrar em Deus. Talvez você não saiba, mas a Bíblia, ela é dividida em capítulos e versículos, né? E o capítulo, você vai ver aí na sua Bíblia, é aquele número maior, aquele número grande. Este é o número que nós chamamos de capítulo. Então, nós vamos falar o livro tal, então você vai procurar, que nem agora, o livro de João, procure aí na sua Bíblia, vá lá no índice e procure onde está escrito João. Não é as cartas, tá bom? Não é primeira ou segunda, vai estar escrito João somente. Aí você vai lá onde está o número João, e aí você vai procurar um número grande, que é o capítulo, e depois o pequenininho, que é o versículo. Então, João, capítulo 10, o número grande 10, e o versículo, que é o número pequenininho, você vai procurar o número 27, ok? João 10, 27 e 28 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais morrerão, e ninguém as tirará da minha mão. Amém? Deixe-me fazer uma pergunta. Qual voz tem te guiado? O que é que tem orientado os teus dias? São as amizades? É o cabeleireiro? É, sei lá, o seu pastor? O que é que tem te orientado?
Que voz você tem ouvido? A voz do teu coração, da tua consciência? Ou você tem sido impulsionada pela voz de Deus? Sabe, neste texto que nós acabamos de ler, do livro de Josué, você vai ver, de Samuel, Josué, o livro de Samuel, Dona Lu, você vai ver aí neste livro que ele conheceu um dia a voz de Deus. Mas apesar de ele conhecer a voz de Deus, ele já não ouvia mais as orientações dos céus para a vida dele. Ele persistia em fazer os seus erros, endeusava ali os seus filhos e já não ouvia mais a voz do Senhor. Quantas vezes nós temos vivenciado isso, hein? Quantas vezes você já viveu um tempo com Deus, conhecia quando o Senhor te falava, faça isso, filha. Não, olha, este caminho que você está tomando, essa decisão que você está tomando, ela é errada. Você ouvia, entendia e não praticava. Mas hoje você já não ouve mais a voz de Deus. Você tem colocado pessoas e situações no lugar de Deus. E sabe, isso é um problema muito grande, porque quando você deixa de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir a voz de outras pessoas, você começa a tomar passos muito largos para um abismo que pode não ter volta. Talvez você seja outro tipo de pessoa, talvez você seja como Samuel, que ainda não entendeu muito bem a voz de Deus, não consegue reconhecer quando é Deus falando com você, né? E tem muitas pessoas que ainda não conseguem reconhecer a voz de Deus e acaba ficando meio desorientado, buscando conselhos em vozes humanas, buscando conselhos nas pessoas, tentando direcionar a sua vida por aquilo que os outros falam ou que aquilo que os outros pensam. E sabe o que acontece? Você vai se frustrar. Pois é, e bonitinho. Porque quando você coloca outras coisas ou pessoas, a opinião dos outros como voz no teu coração, como principal na tua vida, é como se você estivesse sofrendo de uma labirintite espiritual. Vou te explicar o porquê. Você sabe que a labirintite ela é causada ali por um transtorninho que vai te dar no teu ouvido. Então você começa a perder o seu espaço, tudo começa a ficar tonto, né? Fica muito confuso, você fica tonta. É complicado, você não consegue nem andar direito. Por quê? Porque o seu ouvido está perturbado, né? Aquela perturbação é muito grande e aí você acaba perdendo o senso de direção. Muitas vezes você tem vivido isso. As vozes que tem te ouvido, que você tem ouvido, ao invés de você ter uma direção, você está perdendo a sua direção, porque essas vozes aí, esses falares aí em você, na sua vida, te dando conselhos, está te fazendo perder o rumo, ao invés de fazer te concentrar. A Bíblia vai nos dar muitos exemplos de pessoas que perderam o caminho porque simplesmente não ouviram a voz de Deus. Qual voz você tem ouvido? A quem você tem dado ouvidos? Você tem ouvido aqueles que dizem que você não presta para nada? Que dizem que você não vai dar em nada nessa vida? Ou você tem ouvido a voz daquele que diz que, olha, eu te amo, não importa o que está acontecendo, nem a altura, nem a profundidade, nada vai me separar do amor. Nada. A quem você tem ouvido? Será que você tem dado ouvidos a Deus, aquele que pode mudar a tua história? Ou você tem entregue os seus ouvidos a pessoas que estão te levando para um abismo? A situações que têm rotulado vocês? Eu quero falar com aquelas que estão sendo rotuladas, sabe? Eu sou preguiçosa mesmo.
porque viveu a vida inteira ouvindo que você era preguiçosa. Ah, eu não presto para nada mesmo, porque disseram isso. Para com isso. Que voz você tem ouvido? Deixa Deus falar com você. Deixa Jesus mudar a tua história. Deixa Ele mostrar para você que Ele tem um propósito maior na sua vida. Será que você tem ouvido pessoas que dizem que você não vai vencer, ao invés de ouvir aquele que diz, olha, seja forte, eu estou com você. Seja corajosa, eu sou contigo. Se você não abrir mão de estar diante da presença de Deus, ouvindo a voz do Senhor, eu tenho uma triste notícia para você. Você vai se dar muito mal. Mas se você simplesmente parar agora e começar a ouvir a Deus, olha, com certeza, eu não gosto de usar essa palavra, mas neste caso eu vou usar. Com toda certeza, se você ouvir a voz do Senhor, os seus dias serão melhores. Se você deixar de querer tomar decisões por você mesmo, se você deixar de ouvir opinião de quem não tem nada a ver com Deus, se você deixar de ouvir as vozes que te disseram a vida inteira que você não tem mais jeito e começar a ouvir ao Senhor, voltar lá pro teu quarto, sabe? Voltar por início ali e deixar Deus falar com você e você disser, sim, Senhor, fala comigo. A tua serva ouve, assim como Samuel falou ali, com certeza Deus vai mudar a tua história. Talvez você está me perguntando, mas irmã Lucy, como é que eu faço isso? Eu não consigo ouvir Deus como Samuel ouviu ali, eu não consigo entender isso. Ontem eu expliquei para vocês que quando nós oramos, você fala com Deus, é oratória. Mas quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você, é a palavra, é a voz de Deus para você. Como é que você faz para ouvir a Deus? Lendo a Bíblia. Talvez você vai me dizer assim, mas eu não sei por onde começar. Comece pelos textos que nós estamos estudando. Um devocional, ele serve justamente para isso, para te direcionar aonde você deve fazer a sua leitura bíblica. Então, comece a ler os textos que nós estamos estudando. Talvez esses textos não tenham a ver com a sua necessidade aí no teu momento. Então, procure todos os textos bíblicos, faça um caderninho, anote todos os textos bíblicos que têm a ver com a sua necessidade. A minha necessidade é emocional, eu tenho problemas emocionais, eu preciso ser curada emocionalmente. Então, busque todos os textos bíblicos que diz respeito à cura emocional, que diz respeito. Nós temos aqui no canal alguns vídeos sobre cura emocional, então pegue a base de textos, estude esses textos, proponha-se a estudar todos os dias pelo menos um destes versículos referente à sua necessidade. E aí você estará ouvindo o que Deus está te ensinando. E aí, nós depois vamos falar a esse respeito, também não vai adiantar só você ouvir se você não disser, eis-me aqui. Ou seja, eu vou praticar, eu vou fazer. Eu entendi, Deus, pode falar que eu vou fazer o que o Senhor está me mandando. E aí quando você pratica aquilo que você ouviu de Deus, quando você coloca em prática tudo que Deus foi te ensinando, as coisas começam a mudar na sua vida. Amém? Nosso segundo segredo é, ouça Deus. Volte para o quarto, ouça a voz de Deus. Fale com o Senhor e ouça Deus falar com você. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa e que você saia dessa labirintite espiritual e comece a tomar um rumo na sua vida. O rumo de voltar para o quarto e ter um tempo com Deus, falando e ouvindo o Senhor. Amém? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.
Deixa aqui o seu like se você gostou deste vídeo, comenta aqui, coloca nos comentários aqui como tem sido a sua experiência com Deus. Você tem ido para o quarto, né? O quarto aí, nós já dissemos, você é um tempo com Deus, independe de ser um lugar fechado, mas é um tempo com Deus. Como é que tem sido o seu voltar para o quarto? Comente aqui se você deixou de ouvir a voz de Deus, né? Como é que tem sido os seus dias? Comente, deixe o seu comentário aqui para que nós possamos orar por você, tá bom? E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, para que outras comecem novamente a ouvir o Senhor. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Oi, oi, oi.